Então vamos lá, dando continuidade. Na parte da manhã nós falamos aí, mostramos algumas ferramentas na agricultura de precisão, falamos da importância da informática e da internet, né? Sem os dois a gente não consegue fazer agricultura de precisão. Então agora, bom, antes de começar, tem um vídeo que eu gosto de apresentar para vocês. Vamos lá. Se vocês não conseguirem ouvir, vocês me avisam que eu vejo o que está acontecendo. Deixa eu sair da câmera aqui. Veja só o estande de plantas desta área de feijão. E agora veja esta área de soja. Notem como as linhas de plantio seguem um padrão reto, com um espaçamento perfeito. Esse é o resultado do trabalho realizado com os equipamentos de agricultura de precisão AMS da John Deere. Tecnologia que o Grupo Vink, de Chapadão do Céu, em Goiás, realiza desde o começo, já no preparo do solo. Produtores de 9.000 hectares de lavouras de soja, milho e feijão, a família Vink adotou a agricultura de precisão no manejo a partir de 2003, em toda a sua área, com resultados claros de aumento de produtividade. O Grupo Vink vem aplicando a agricultura de precisão nas suas lavouras desde 2003. E nessas últimas 7 safras, o principal ganho, sem dúvida, foi no aumento da produtividade, 20% em média nas lavouras de soja, milho e também na de feijão. Mas outro ganho importante foi também na redução dos custos de produção, principalmente no uso de fertilizantes e na mão de obra para o manejo das lavouras. Mas antes mesmo do preparo do solo, os engenheiros agrônomos das fazendas do grupo realizam uma minuciosa análise do solo feita com este equipamento de amostragem, o Saci Trail, acoplado a um utilitário gamer da John Deere. Você começa com um bom mapa, com uma boa amostragem de solo, né? Ter qualidade tanto no momento da amostragem quanto da localização dos pontos, né? Isso é o fundamental para seguir de maneira adequada com o processo da agricultura de precisão, né, que envolve a aplicação dos fertilizantes localizada, né, numa dose pedida ponto a ponto. Então, é por aí mesmo, a amostragem de solo é a base. Com a análise do solo em mãos, os engenheiros do Grupo Vink trabalham essas informações de modo que as operações de fertilidade do solo e a pulverização são feitas a taxa variável. Com todo o terreno mapeado por GPS e com os dados do computador inseridos nos monitores do sistema AMS, dos tratores e dos pulverizadores, todas as operações são realizadas da maneira mais econômica e eficiente possível, dando às lavouras somente aquilo que é necessário, nem mais e nem menos. Com o uso do mapeamento, a gente consegue detectar focos e também problemas mais em escalas menores, né? Então, com isso, eu consigo também tomar decisões mais apuradas, né? Decisões mais centralizadas, mais embasadas, né? Com mais precisão. E com isso, a gente pode ter uma chance maior de acerto, né? Usar o remédio certo na hora certa, na dosagem certa também. Quando começou a cultivar essas terras, ainda na década de 80, seu Borges nem imaginava que a evolução do manejo chegaria a esse patamar de tecnologia. Os resultados, claro, são animadores e o grupo já pensa em novos investimentos. Quando a gente começou aqui, a tecnologia era bem diferente, né? Era plantadeira Regan, que não tinha distribuição boa de semente, era tudo no chutômetro, não tinha regulagem, era o que caía, estava bom. Então, hoje em dia, a gente vê também o rendimento que a gente consegue fazer o plantio, né? Rápido e preciso. Hoje, se eu quero botar 20 grãos, eu ponho. Se eu quero botar 21, eu ponho, né? Então, é preciso. Na prática, qual foi a grande conquista da agricultura de precisão no manejo das lavouras da sua fazenda? Na prática,
a rentabilidade de trabalho, né? Hoje eu consigo, com menos pessoas, eu consigo fazer uma área grande, né? E com precisão, tecnologia de ponta. A gente, entrou nesse ramo de tecnologia, tudo que está sendo lançado, a gente vai atrás, tentando sempre estar no que tem de melhor. Hoje não. Bom, conseguiram ouvir normal aí? Deu para ouvir? Sim, professor. Legal. Obrigado. Quer dizer que é um vídeo, né? Falou a marca aí, falou John Deere, mas esse vídeo não é propaganda. É um canal. É legal vocês colocarem na internet esse canal aí, marca de máquina. Tem muita reportagem lá. Então, e por que eu gosto de passar, né? Porque fala muito do que nós vamos ver ao longo dessas 6 aulas, começando hoje, sobre agricultura de precisão. E é legal quando a gente ouve alguém que trabalha, um proprietário, né, um fazendeiro falando, que tem até mais credibilidade, né, que não é ninguém de empresa, não é professor, não é vendedor, não, é o produtor, né, que nós vimos ali, o diretor da fazenda, o dono da fazenda, né, Grupo Vink, aparece um cara lá chamado Vink, eu não conheço, né, só a reportagem falando de agricultura de precisão. Aí eu notei algumas coisas que eles falaram aí no decorrer, né? Aumento de produtividade. Bom, tudo que a gente fala na agricultura como um todo, na agricultura de precisão, a gente está visando lucro, né? São todas empresas, são empresas comerciais que visam lucro, né? Então, isso é o ponto de partida, obviamente, né, para qualquer empresa, é o lucro. No caso da agricultura, como que a gente consegue esse lucro? Com o aumento da produtividade. O preço, quando o preço sobe, é porque o insumo subiu também, é porque tem menos produto. Então, o aumento de preço não quer dizer maior lucro. Aumento de preço quer dizer que alguma coisa está acontecendo no mercado, né? Ou está faltando produto, ou o custo de produção dos insumos aumentaram, por isso que aumentou o preço do seu produto. Mas não que tá tendo mais lucro. O que faz dar mais lucro é aumentar a produtividade, ponto. Não tem outra solução. Aliás, tem mais uma para aumentar o lucro. Quem sabe falar? Além de aumentar a produtividade, qual a outra maneira de aumentar o lucro? Quem fala? Chuta aí. Tem 2 jeitos de eu aumentar meu lucro. Ou eu aumento a produtividade, ou eu diminuo, ou os dois juntos, né? Aumento a produtividade, diminuição do gastos. Exatamente. Muito bem. Quem falou? Daniel. Isso aí, Daniel. Exatamente. As 2 únicas maneiras de uma fazenda, de uma empresa agrícola aumentar o lucro é aumentando a produtividade e diminuindo o custo. Ou um, ou outro, ou, melhor ainda, os 2. Por quê? Como eu estava falando, o preço, não é a gente que dá. O preço é o mercado, o preço do produto. Ainda mais quando a gente está falando nas fazendas, onde se trabalha com commodity, né? O que é commodity? Commodity quer dizer comum. Então, commodities são aqueles produtos que são negociados através das bolsas de valores. Quem dá o preço é a bolsa de valor. Soja, milho, açúcar, algodão, que mais? São commodities. Por que chama commodity, chama comum? Porque aonde você for, o milho é o mesmo. Mas os derivados do milho é diferente, aí não é commodity, não são comuns. Por exemplo, estou querendo dizer, o farelo de milho. Farelo de milho não é uma commodity. Por quê? Porque não é um objeto comum no mundo inteiro. Depende do beneficiamento, depende... o farelo não é igual.
farelo tem diferenças de um farelo de uma marca para outra. Agora, o milho é igual. Mesma coisa a soja. O óleo de soja não é commodity. A soja é. Por que o óleo? O óleo você pode fazer diferente. Fazer diferente aqui, fazer diferente lá. O que mais? O algodão. O algodão descaroçado é padrão. O algodão fibra, né? O descaroçado. É comum, é commodity. O farelo do algodão não é commodity, porque aí tem variação de um para o outro. Então, quando é commodity, quem dá o mercado é o preço. Quem dá o preço é o mercado. Então, se quem dá o preço é o mercado, você não pode pôr o lucro que você quiser, né? Antes, que não era commodity, você definia o seu lucro. Como é que você definia o seu lucro? Você dava o seu preço e descontava o seu custo. Então, você tinha lá que o seu preço era o lucro que você queria ter, mais o seu custo. Hoje, eu não posso pôr o lucro que eu quero ter. Por quê? Porque se está todo mundo produzindo a mesma coisa, se cada um pôr seu lucro, não vai ter a concorrência. O concorrente vai lá e põe mais barato. Então, como é que faz? O mercado dá o preço. O mercado dá o preço. Pronto. A única maneira que você tem de aumentar o seu lucro é diminuindo o seu custo. E qual que é a maneira mais eficiente de diminuir o custo? Aumentando a produtividade. Talvez a única maneira de diminuir seu custo seja aumentando a produtividade com relação aos seus vizinhos, supondo que todo mundo está adubando certo, todo mundo está escolhendo a cultivar certa, todo mundo está sujeito às mesmas condições do clima, enfim. Vamos dizer, está todo mundo igual, está todo mundo produzindo igual. Você vai ter mais lucro se o seu custo for menor. E o custo é menor quando você aumenta a produtividade da lavoura e das máquinas. Uma máquina que trabalha 20 horas por dia produz muito mais do que uma que trabalha 10 horas por dia. Então, essa que está produzindo 20 horas por dia precisa de uma máquina, enquanto a outra precisa de duas. Você tem uma máquina trabalhando 10 horas e tem uma máquina trabalhando 20, para fazer as mesmas 20 horas, o seu vizinho precisa de duas máquinas. Então, precisa de 2 operadores, precisa de 2 combustíveis, 2 manutenções. Então, você aumenta o rendimento das máquinas e aumenta a produtividade da sua lavoura, você tem um aumento do lucro. Então, é isso que a agricultura de precisão quer fazer. Ela quer aumentar essa produtividade de máquinas, aumentar a produtividade da lavoura, consequentemente, diminuir seu custo e aumentar o seu lucro. Então, isso é o que a agricultura de precisão quer fazer. Então, tudo que a gente for falar, a gente vai falar hoje de taxa variável e de variabilidade do solo. Tudo que a gente for falar, a gente vai falar de piloto automático, a gente vai falar de GPS, a gente vai falar de sistema de informação, tudo visa lucro. Tudo visa aumento de produtividade. Tá? Então, são todas ferramentas que a agricultura de precisão vem trazer para reduzir os custos. Né? Então, olha lá, o produtor lá falou, né, ó, eu aumentei minha produtividade 20% em média. Hein? Imagina que aumentar a produtividade 20% é aumentar seu lucro diretamente 20%. Redução dos custos em fertilizantes e mão de obra. Eu estou lendo aqui o que eu escrevi que o produtor lá falou. Eu faço uma aplicação localizada, ponto a ponto, com taxa variável. Nós vamos ver o que é isso hoje, essa tal de taxa variável de adubação. Olha o que ele falou, eu faço operação mais econômica e eficiente. Eu dou nem mais, nem menos ao solo. Onde eu preciso de 20 gramas, eu ponho 20. Onde eu preciso de 21 gramas, eu ponho 21 gramas. Olha o nível de precisão que esse cara falou na reportagem. Onde eu quero 20 gramas, eu coloco 20. Onde eu quero 21, eu coloco 21 gramas por hectare. Imagina um hectare, 100 por 100. 1 grama de diferença, ele consegue pôr no hectare. Isso é agricultura de precisão, tá? Olha lá, eu encontro meus problemas em escalas menores, ou seja, ele já não vê mais a fazenda como um todo. Ele vê cada ponto da fazenda de maneira específica. Ele toma, aqui ele falou, tem decisão mais apurada, eu acerto mais. Eu dou remédio certo na quantidade certa.
Espera aí que o Kleber está entrando aqui. Ele falou, eu dou remédio certo na quantidade certa. Tem maior rentabilidade operacional. Com menos pessoas, eu faço uma área maior com mais precisão. Veja a diferença. Quem que entrou agora? Eu falei? Daniel? Não. É o Kleber Mota, que entrou agora. Kleber Mota. Kleber Mota. Você não veio de manhã, né, Kleber? Oi, boa tarde a todos. Não, de manhã eu não vim, professor. Então é isso. Então você vê, é isso que a gente isso que a agricultura de precisão faz, tá? Então vamos lá. Como que surgiu? Qual foi a primeira ideia? O que é agricultura de precisão? Então é uma frase aqui, ó, que eu vou ler. É um sistema de gerenciamento agrícola baseado na variação espacial encontrada nas lavouras e visa otimizar o lucro, sustentabilidade e proteção do meio ambiente através da utilização de um conjunto de tecnologias. Então, a variação espacial, é isso que nós vamos ver hoje, o que é a razão da agricultura de precisão, que é o que dá o retorno, que é o que dá o resultado, esses 20% que o produtor falou ali, teve um aumento de produtividade de 20% quando ele adotou a agricultura de precisão, é exatamente isso aqui, ó, baseado na variação espacial, encontrada espacial, hein? Não é no espaço sideral da atmosfera, não. Espacial é no espaço aqui do chão. Nós vamos ver isso. Que existem na lavoura, que otimiza o lucro, como eu já disse, sustentabilidade e proteção do ambiente. Por quê? Ora, se aonde eu estava aplicando uma dose maior do que eu precisava, quando eu aplico uma dose menor, eu estou criando sustentabilidade. Por quê? Porque se eu coloco uma dose maior, vai dar uma chuva, vai escorrer para o rio, dá uma chuva, vai infiltrar para o lençol freático, o excesso, né? Então, o excesso, além de me causar prejuízo financeiro, causa prejuízo para o meio ambiente, porque esse excesso vai embora para a natureza, né? Então, eu estou perdendo duas vezes, estou perdendo dinheiro, meu lucro está indo embora, e estou perdendo qualidade do meio ambiente. Então, a agricultura de precisão, quando ela aplica a dose correta, no local correto, ela está utilizando, está ajudando essas duas questões aí, financeira e do meio ambiente, através de um conjunto de tecnologias. Então, vamos lá. O que nós estamos falando? Tem uma ideia básica que a gente tem que ter na cabeça, que é fundamental, e é a base para tudo, que nós temos que ter a plena acreditar que todo terreno nunca é uniforme. Nunca é uniforme. Essa palavra é nunca mesmo. Nunca é uniforme. No sentido de uma área com a outra. A área sua não é igual à área do seu vizinho. A área de uma fazenda não é igual à área que eu digo, é o terreno, né? Não estou dizendo área, estou errado. Estou no terreno, o solo, tá? O solo nunca é uniforme. Uma fazenda é diferente da outra, um talhão é diferente do outro, dentro do mesmo talhão tem diferença. O solo nunca é uniforme. Ele, daqui na esquina, se não tiver essa cidade, mas daqui ali na esquina o solo é diferente. Daqui ali na baixada, o solo é diferente. Daqui na parte alta, é diferente. O solo nunca é igual. Então, a essa variação do solo, a gente chama de variabilidade espacial. Então, isso vocês anotem bem grandão no caderno, na folha de vocês aí, que eu vou perguntar para vocês o que é isso. É um termo que quem vai trabalhar com agricultura de precisão ou não, é um termo que é muito utilizado. Variabilidade espacial. Eu, durante a aula, eu vou falar bastante variabilidade espacial até o fim da disciplina. Ou seja, a gente não pode ter dúvida do que é a variabilidade espacial. Variabilidade espacial é a variação que existe no solo. É a variação que tem no terreno, que ele nunca é uniforme. Uma área não é igual a outra. Se a gente pegar essa foto aqui, por exemplo,
Talvez essa não seja a melhor foto, mas esse pedaço aqui, com certeza é diferente desse pedaço, que é diferente desse pedaço. E dentro desse pedaço eu também tenho partes diferentes. Veja aqui, ó. Aqui eu tenho um tipo de vegetação, que é sinal que o solo está com alguma diferença. Aqui eu tenho outro tipo. Então, ó, nessa faixinha aqui eu já tenho uma variabilidade espacial. Esse talhão, para esse talhão, eu estou tendo alguma variabilidade espacial, com certeza. Vê que aqui é um declive. A parte alta, com certeza, é diferente da parte baixa. O topo do morro, com certeza, é diferente da parte da baixada. Então, isso tem que estar, não pode ter um pingo de dúvida na cabeça. Variabilidade espacial é a questão que o solo nunca é igual. O solo a ser trabalhado nunca é o mesmo. Eles apresentam diferença. Por que eles apresentam diferença? Pode ser por conta do relevo, pode ser por conta da formação do solo, pode ser por conta da vegetação, pode ser por conta do que já vinha usando o solo anteriormente. A gente pega aqui numa foto dessa aqui, ó. Com certeza, esse solo aqui em cima é diferente do solo da encosta, que é diferente lá do solo da baixada, que é diferente dessa encosta do outro lado, por vários motivos. Primeiro, relevo. Ó, aqui se você tem uma enxurrada, quando a enxurrada não aquela enxurrada superficial que eu falo que causa erosão, tem a enxurrada subsuperficial, né, por baixo da superfície do solo, que a água está descendo, no sentido da gravidade, a água quer descer, não por cima causando erosão, por baixo, a água desce por baixo. Então isso aí arrasta os nutrientes. Então a tendência é que na parte baixa, além de ser mais encharcada, mais úmida, porque a água vai parar lá, que ela tenha muito mais nutrientes do que a parte alta do morro. Porque a parte alta do morro é a parte que já foi mais lavada, é a parte que só mais seca, né? A água concentra na baixada. Então, é diferente a parte de cima da parte de baixo. Isso é uma variabilidade espacial, por conta do relevo. Por conta do solo, a variabilidade pode ser toda rocha, todo solo vem de uma rocha. Então, a rocha, esse slide aqui explica isso. Todo solo vem de uma rocha. Essa rocha pode estar mais profunda, ela pode estar mais rasa. Tem umas que estão até afloradas, né? Que a gente vê lá, o pessoal no preparo de solo fala, encontrei uma laje de pedra. O que é essa laje de pedra? É a rocha que não formou solo. É uma rocha que está na superfície, ela está aflorada. E o solo? O solo é quando essa rocha já sofreu um processo que chama intemperismo, que desgastou essa rocha e formou-se um solo. O que é esse intemperismo? Água, calor, vento, que de tanto bater na rocha, desfez essa rocha e virou solo. Nossa, mas o calor, a água, a chuva, o vento é capaz de destruir uma rocha? Sim, milhões de anos. Vamos imaginar assim, pega um pedaço de pedra, né, uma rocha, uma pedra, e vai batendo com o martelo nessa pedra. Passa lá a tarde inteira batendo com o martelo nessa pedra. No fim da tarde, você passar o dia todo, essa rocha vai ter virado um pó, vai ter virado um farelo. É exatamente esse processo, né, do martelo batendo ali na rocha, que é o intemperismo, que é a temperatura, a água da chuva e o vento, em milhões de anos, formou o solo. Até tem um cálculo, uma estimativa, que diz que 1 centímetro de solo, ou seja, uma rocha virar 1 centímetro de solo, leva 10 mil anos. Então, imagina quando você tem uma erosão que leva 10 centímetros de solo, você está levando 1 milhão de anos embora. 100 mil anos embora de formação da rocha. Né? 10 centímetros, né? Se 1 centímetro leva 10 mil anos, 10 centímetros levou 100 mil anos para a natureza transformar, através do processo de intemperismo, aquela rocha em solo. Então, o que acontece? Esse solo aqui,
aonde está mais próximo da rocha, é diferente desse solo aqui. Aqui, o solo é profundo. Aqui, o solo é raso. No solo raso, eu não posso plantar uma árvore desse tamanho, porque ela não vai nascer. Por quê? Porque ela não tem solo. E não só uma árvore desse tamanho. Imagina uma cultura, por exemplo. Vamos pegar a cana-de-açúcar. Apesar que a cana, a raiz da cana, 80% dela fica meio metro de profundidade. Mas 20% da raiz da cana, ela chega até 2 metros de profundidade. Aí você está num solo raso. Você está num solo raso e você não tem 2 metros de solo. A cana vai crescer igual? Não vai. Então, você vai ver que vai ter uma variação ali, vai ter uma variabilidade naquele ponto onde o solo está mais raso. Então, ali não adianta você adubar, não adianta fazer nenhum tipo de controle, por quê? Porque o solo ali está raso. O solo raso não tem a ver se é arenoso ou se é argiloso. O solo raso é que ele sofreu menos o processo de intemperismo. Com relação a quando um solo é argiloso, quando um solo é arenoso, é o material da rocha. Tem rocha basalto que origina solos vermelhos. Tem rochas de arenito que formam solos arenosos. Então, o raso ou fundo não tem a ver se é argiloso ou se é arenoso. Posso ter solo arenoso que tenha lajes de pedra, né, que o solo, a rocha tenha florado, e eu posso ter solos argilosos que a rocha está florada também. Então, não tem a ver com isso. Tem a ver com a origem da rocha, né? Se é rocha vulcânica, se é rocha de placa tectônica, enfim, não vamos fugir do assunto. Mas isso me lembra uma outra coisa que é importante, a gente conhecer o campo. Existe muito pessoal encarregado, gerente, funcionário, muitos, que não quer pisar lá no chão, não quer ir conhecer a área que você está trabalhando, só quer ficar dentro do carro ou ficar no escritório e não ir ver o que está acontecendo. Que nem por que eu estou falando isso? Imagina, por exemplo, você está lá olhando de longe, ou está olhando uma imagem aérea, ou está passando de carro, você vê que naquele ponto ali não está nascendo a sua lavoura. Aí você vai lá, né, quer dar uma de sabichão, fala, naquele ponto ali não caiu adubo, ou não caiu semente. Ele está dentro do carro, ele vai lá e fala isso. Só que, o que ele tem que fazer? Ele tem que ir lá ver naquele local. Porque imagina se nós estamos falando de uma laje dessa aqui, que às vezes não aflorou, às vezes tem 10 centímetros de solo, embaixo já é rocha. Não adianta você plantar nada aqui, que não vai nascer. Não vai nascer. Aí o cara chega lá e fala assim, reforça o adubo, reforça o inseticida ali naquela área ali, que não nasceu, isso aí é falta de nutriente. Não é falta de nutriente? Não, às vezes o solo é raso. Então, a gente tem que conhecer a nossa área de trabalho, né? A gente fala agricultura de precisão, o que vem primeiro? Vem a agricultura, depois vem a precisão. Você tem que conhecer a agricultura, tem que saber o que você está falando. Nós, como técnicos da área, nós temos que saber quando é uma praga, quando é uma doença, quando é uma falta eu já vou te chamar aí, Otávio, quando é uma falta de nutrientes, quando é uma praga, quando é uma doença, quando é uma seca, né? E muita gente, às vezes, não quer descer do carro, aquela enxadinha no porta-mala do carro, na cabine do trator, lá junto no caminhão, que você desce, pega a enxada e vai lá raspar o solo para ver se tem praga, para ver se tem pedra, para ver se tem isso aí. Ninguém substitui ir lá ver. Isso aí não tem imagem de satélite, de drone que vai detectar isso. Você detecta onde não está produzindo. Mas aí você tem que ir lá ver. Agora, a gente tem que ter certas noções, que nem, por exemplo, eu andando com um menino esses tempos atrás aí, eu de propósito fiz uma pergunta para ele, tinha um talhão que estava seco. Um talhão seco. Aqui verde, no meio um talhão seco. Aí eu perguntei para ele, eu instiguei a resposta dele, eu falei assim, olha só, rapaz, como é que tá seco, né? Olha a seca que deve ter dado aqui, né? Ele falou, faltou água mesmo. Como faltou água,
se os talhões do lado estavam verdes e aquele estava seco. Ora, se faltou água, faltou para todo mundo, né? Não estou falando de irrigação, não tinha irrigação nem para um nem para outro. Ora, se tinha um talhão seco no meio, falta de água não é, porque os outros estão verdes. Então, o que que é? Podia ser uma variedade errada, podia ser um plantio mal feito, enfim. Aí nós temos que ir lá, parar o carro, descer e ver. Que nem, por exemplo, um talhão desse inteirinho fechado, podia ser praga? Não, não podia ser praga, porque se fosse praga, os outros talhões também iam estar. E outra coisa, praga não ataca um talhão. Quando eu falo talhão, eu acho que está claro para todo mundo, talhão é uma quadra, né? Uma gleba, uma quadra a gente chama de talhão, uma quadra da lavoura a gente chama de talhão, ou gleba, ou quadra mesmo. Então, se você vê uma quadra inteirinha seca e as outras verdes, então você já pode eliminar que não é seca de falta d'água, você já pode eliminar que não é praga também. Por quê? Porque se for praga, a praga vai atacar o talhão vizinho, e a praga não fecha um talhão inteiro. Praga ataca em reboleira. Você vai ver uma mancha da praga aqui, uma mancha da praga ali, pode ser um migdolos, pode ser um ácaro, um fungo, o que for, mas ele ataca, é lógico, depois de um certo tempo vai secar tudo. Mas os primeiros sintomas aparecem em reboleiras, né? Seja da broca, seja do que for. Não fecha uma área como um todo. O que você tem que fazer? Descer do carro, ir lá procurar praga, você tem que ir lá pegar a enxada e cavucada se o solo é raso, o que está acontecendo. Eu estou querendo dizer assim, que você vai lá e fala assim, opa, ali não está produzindo, deve ser adubo. Não, calma lá, tem que ir lá conhecer. Né? Para fazer agricultura de precisão, primeiro você precisa conhecer a agricultura, saber do que nós estamos... Otávio, pode falar. Otávio, você está com a mão erguida aí? Alguma dúvida? Não sei, ele ergueu a mão e saiu da aula. Ô, professor, vamos lá. Enquanto eu estava pronunciando aí, então, no caso dessa plantação aí que teve essa diferença aí, para mim aí saber o que houve com esse solo, igual o senhor falou da enxada, para mim perceber se ele está compactado ou se tem algum... se ele tem... Como é essa profundidade que eu tiro aí? Isso, exatamente. Você tem que ir através das hipóteses, né? O que faz uma lavoura não produzir? Aí você começa lá do comecinho, né? Se uma delas, você já falou isso, o solo está compactado. Você já vai imaginando. Assim, bom, vamos começar lá do plantio. O que pode ter feito errado? Preparo de solo. Opa, vamos lá ver se está compactado. Não, não está. Depois, plantio. Vamos lá ver se tem semente lá, se foi plantado. Bom, foi. A quantidade de semente que caiu ali naquele lugar, né? Isso, a quantidade de semente. Aí depois você vai para outra hipótese. Depois que você planta, você faz o quê? Põe herbicida. Vamos lá ver se tem mato. Opa, não tem mato. Aí você vai para a etapa seguinte. Adubação. Vamos fazer análise de solo para ver se foi adubação. Vamos pensar daí na colheita. Opa, na colheita estragou, arrancou todas as plantas aqui. Então, a gente tem que ir eliminando as alternativas. Então, a gente vai saber, só lá no campo, o que é. A análise de solo, ela vai nos dizer só nutrientes, só, nada mais. É eficaz, é 100% eficaz. Quando você faz análise de solo, é eficaz para você saber se o problema realmente foi solo, foi deficiência de nutrientes. Então, o que eu quero dizer é isso, que nada substitui lá no campo. Então, nós vamos ver que tem a variabilidade espacial, um pedaço ali, uma mancha do solo que não está produzindo, nós temos que ir lá ver o que está acontecendo e fazer uma análise de solo. A maioria das coisas, todas as coisas, com exceção da quantidade de nutriente, a gente vê no olho, né? Se tem praga, o que for, a gente vê no olho, com exceção de nematóide, né? Nematóide, os vermes do solo, a gente não enxerga olho nu, a gente tem que observar sintomas. Agora, o nutriente a gente não enxerga, tem que mandar para o laboratório, mas a gente vê os sintomas na planta. Então, nada substitui ir lá no campo. Então, você vai começando lá do preparo de solo, que pode ter feito errado, que acabou não produzindo naquele local ali.
Muitas vezes é a análise de solo que vai nos dizer que essa é falta de nutriente, mas nada substitui pegar uma machadinha e ir lá no campo, cavucar e descobrir qual que é o problema que está tendo lá. É isso que você perguntou? Isso, positivo, professor, correto. Legal. Ô, Otávio não está na aula, né, Otávio? Bom, se ele aparecer aí, ele volta. Eu acho isso, que assim, ninguém é obrigado a entrar, mas pelo menos se entra, fica aí na aula, né? Ou não, porque eu vou falar, essa chamada aqui não vale, você fez chamada é lá no teste. A intenção é que cada um aprenda, né? A gente está aqui para ensinar. Então, quando a gente chama alguém e... É por isso que eu digo, na universidade a câmera é obrigada a ficar ligada. Para exatamente não ter... Eu também não vou ficar chamando um aqui, é que o Otávio lá ergueu a mão, então para mim fica aparecendo aqui a mão piscando, né? Acho que para vocês não, mas como eu sou o administrador, a mão fica piscando. Então eu chamei o Otávio algumas vezes, ele não está na aula, então eu tirei ele da aula, né? Que eu tenho a opção de vir aqui, eu clico com o botão direito em cima do mouse e tiro a pessoa da aula. Então eu excluí o Otávio da aula por conta disso, porque a mão dele está erguida e fica piscando aqui para mim e incomoda, né? Eu chamei ele, não estava, então eu removi ele da aula. Se ele aparecer aí, falar alguma coisa, mas provavelmente nem apareça. Certo? Então, essa variabilidade espacial pode ser por conta do relevo, por conta do solo, vegetação, ou seja, uma área de floresta, a variabilidade espacial também vai existir com relação a uma área que você está lá plantando soja, que tem uma cobertura vegetal. Então, o tipo de vegetação também causa variabilidade espacial. E histórico de uso, o que é? Se a área era citro, se a área era cana, se a área era soja, se era silvicultura, né, eucalipto, floresta. Então, isso também vai causar variabilidade espacial. A gente pode fazer... Então, a variabilidade espacial, ninguém tem dúvida, né? Eu acho que isso é importante, ninguém ter dúvida, porque, vocês veem que agora eu vou usar essa palavra variabilidade espacial toda hora, então, é importante ninguém ter dúvida. Se alguém tiver dúvida, chama aí, levanta a mão, abre o microfone, usa o chat, porque a gente vai eu vou falar bastante em variabilidade espacial. Então, essa variabilidade, ela pode ser aqueles mapas que a gente vê com as variabilidades espaciais, a gente pode fazer o levantamento, as análises dessa variabilidade em cima do que a gente quiser. Por exemplo, eu posso fazer variabilidade em cima da fertilidade, da acidez, da profundidade, teor de matéria orgânica, enfim, a declividade, compactação. É claro que quase na totalidade das variabilidades espacial que a gente utiliza, que a gente faz mapa, que a gente trabalha, é em cima da fertilidade e da acidez. Então, a maioria da variabilidade espacial que a gente faz levantamento é para fertilidade e acidez, principalmente fertilidade. Ou seja, para saber o teor de nutriente em cada área. Então, vamos lá. Se o solo não é igual, se eu estou dizendo que não é igual, eu também não posso dar o mesmo tratamento para o solo como um todo. Pega aqui uma área dessa aqui, ó. Às vezes a foto não é melhor, mas a gente consegue ver que aqui está tendo uma variabilidade espacial, ó. Espacial no espaço, né? Viu? Aqui é diferente, ó. Essa parte aqui é diferente dessa aqui. Que com certeza é diferente dessa outra área aqui, que é diferente daqui. Então, vamos focar aqui, nesse pedaço aqui da propriedade, ó. Pode ter sido um incêndio, mas que seja um incêndio. Aqui está diferente daqui. Aqui eu tenho que usar um adubo, aqui eu tenho que usar outro adubo. Então, isso aqui, ó, já me deu uma variabilidade espacial no termos de fertilidade. Ó, aqui eu tenho uma variação espacial daqui. Então, se o solo é diferente, se eu tenho variabilidade,
química, física, biológica, seja ela qual for, eu não posso tratar o solo igual, eu tenho que tratar o solo diferente. Então, a minha aplicação de insumos, de adubos, fertilizantes, defensivos, não pode ser igual em toda a lavoura. Ou seja, aquela média de chegar lá assim, quanto você vai adubar? Na agricultura convencional, a gente fala assim, eu vou pôr 300 quilos por hectare de adubo. Isso, na agricultura de precisão, não existe trabalhar na média de 300 quilos nesse talhão aqui, nessa gleba. Fala assim, essa gleba aqui eu ponho 300 quilos por hectare. Isso na agricultura de precisão não existe. Isso é o que começou tudo. A agricultura de precisão surgiu com isso, de colocar a dose exata em cada ponto específico da propriedade. Isso não é novidade, esse colocar diferente em cada uma dessas áreas. Isso aí sempre existiu, sempre foi de conhecimento. Lá você pegar os avós da gente, eles já conheciam lá no sítio deles, falavam assim, não, essa área de cima aqui não produz igual lá embaixo. Essa área aqui, perto da porteira, é pior do que lá na Baixada. Isso aí é antigo, todo mundo sabia disso. A questão é que não conseguia dar um tratamento diferenciado. Você não conseguia encontrar, saber aonde está essa variabilidade, você não conseguia, você não tinha implemento para fazer a variação dessas doses, né? Então, trabalhava-se pela média. Então, você ia lá na fazenda, você punha lá 400, 500 quilos de adubo na fazenda inteira. Só que, às vezes, uma área precisa mais, às vezes a área precisa menos. Calcário. Não, eu jogo 2 toneladas de calcário por hectare. Às vezes tem área dentro da própria fazenda que precisa de 5 toneladas, tem área que precisa de 2 toneladas. E eu não estou dizendo da própria fazenda, uma área aqui e a outra lá na frente. Não, estou falando no mesmo talhão, na mesma área. Eu posso ter, dentro do mesmo talhão, um ponto que precisa de 1.000 quilos de calcário e o outro ponto que precisa de 5.000 quilos de calcário. Então, eu vou fazendo essa variação da dose de acordo com a minha variabilidade espacial. É isso que a agricultura de precisão faz. Então, e como que chama essa variação da dose? Chama taxa variável. Então, agora, vocês sabem os 2 principais conceitos da agricultura de precisão. E vocês anotem aí no caderno, escreve grandão, e eu vou estar sempre perguntando isso para vocês. A taxa variável é a aplicação de insumos localizados, ponto a ponto, sem trabalhar na média, né? Então, ou você trabalha na média, ou você trabalha em taxa variável. Você trabalhar com adubação na média, não é agricultura de precisão, é agricultura convencional. Você trabalhar com adubação a taxa variável, dando o necessário em cada ponto daquela fazenda, em cada ponto daquele talhão, isso é taxa variável, tá? Então, esses 2 conceitos, vocês têm que ter na mente sem um pingo de dúvida. Variabilidade espacial e taxa variável. Então, eu identifico a minha variabilidade espacial, identifico e quantifico minha variabilidade espacial e vou fazer uma taxa variável nessa área que tem a variabilidade espacial. Como a gente encontra a variabilidade espacial, nós vamos dizer na próxima aula, vou explicar direitinho como que a gente encontra essa variabilidade espacial. São 3 maneiras, né? Amostragem do solo, imagens aéreas e mapas de produtividade da colhedora. São as 3 maneiras que a gente identifica a variabilidade espacial na propriedade, mas isso é assunto para a próxima aula, tá? Então, fica mais ou menos assim, ó. É uma imagem meio empírica, né? É só um exemplo, mas o trator enxerga desse jeito, o computador da máquina está enxergando desse jeito, ó. Cada ponto que ele vai passando, ele vai mudando a dosagem. Veja aqui, ó, um lado, ó, tá vendo que aqui a largura de trabalho ó, preenche 2 quadrinhos desse. Então, veja aqui, ó, um lado da adubação fez uma dosagem, o outro,
a outra seção, né, que eu estou chamando de lado, é a seção, uma seção da adubadeira fez uma dosagem, a outra seção fez outras dosagens. Quando ele passou aqui, olha, ele fez outra dosagem aqui. Ou seja, a máquina vai andando e vendo linhas como essa, o computador enxerga linhas como essa, aonde ele vai fazendo a precisão de dose em cada local desse. Veja aqui, ó, aqui está tudo esquadrinhado, está tudo enquadrado aqui, ó. Então, cada quadrado desse é uma dosagem, tá? É lógico que aqui é um exemplo, assim, mas o computador vê desse jeito, mas tem uma faixinha aqui, um degradê, vamos falar assim, né? Ainda mais em diferenças em altas dosagens, né? Vamos falar, aqui é 100 quilos por hectare, onde está verde. Aqui é 400 quilos por hectare. Não é uma linha assim, né? Aqui parou 100 e começou 400. Não, 100, 200, 300, 400. Então tem um erro aí de uns 8 metros, ainda mais em dosagens muito bruscas de diferença, né? De 0 para 400, de 100 para 500. Então tem um tempinho aí que a máquina, que o implemento necessita para fazer a nova regulagem, mas faz tudo automático, não necessita ninguém ir lá pôr a mão para mostrar, ninguém precisa ir lá pôr a mão e regular. Por isso que eu digo que lá atrás, os nossos pais, avós, já sabiam que existia essa variabilidade espacial, apesar de eles não darem esse nome, né, eles falavam, ali tem uma mancha no solo, eles sabiam disso, só que a olho nu, você não consegue saber onde está. E os implementos, imagina você ter que parar o trator para fazer a regulagem. Opa, passou dessa linha aqui, eu tenho que parar, regular o implemento para 500 quilos. Ah, eu chego nessa linha aqui, eu tenho que parar a máquina para regular para 300 quilos. Isso é humanamente impossível, né? Até porque a olho nu, isso aqui é uma coisa só, né? Tira essas linhas aqui, ó. Eu tirar essas linhas, tirar essas cores, aqui é uma coisa só, que a olho nu eu não vou enxergar nunca. Então, quem faz isso é o computador, junto com o sistema de navegação e o implemento adequado para fazer a taxa variável. Então, veja aqui um mapa desse, ó, o que a agricultura quer fazer? Corrigir essas variações. Veja aqui, é um mapa com deficiência de fósforo. Então, veja aqui, ó, em 2001, 54% da área tinha deficiência. Onde está vermelho? Veja aqui, ó, onde está vermelho aqui, ó, deficiência de fósforo. Aqui está ok, teor de fósforo no solo está ok, aqui também está ok. Então, eu faço o quê? Faço uma taxa variável. O que eu estou fazendo com a taxa variável? Não estou aplicando aonde o teor está adequado, que é o verde escuro. Estou aplicando 2, 3, 4 vezes a dose aqui aonde Espera um pouquinho. Eu estou aplicando 5 vezes mais a dose aqui aonde está vermelho, por quê? Porque aqui eu estou com deficiência. Aqui eu não aplico onde está verde escuro. Então, veja que esse aumento da dose onde estava vermelho, 2 anos depois, os 54% de área com deficiência virou 29% de área com deficiência. Mais 2 anos fazendo taxa variável aqui, abaixou para 8% de deficiência. Mais 2 anos fazendo taxa variável, 100% da área está corrigida. Então, olha aqui eu tinha 54% da área com deficiência. Então, aqui eu não aplicava, aqui eu aplicava uma superdose. Olha que jeito que ficou. E agora, se você fosse um proprietário, você não queria que a área fosse assim, inteirinha verde, inteirinha com os teores de nutrientes adequados, né? Porque aqui, numa área dessa aqui, eu não vou produzir, ou vou produzir menos, né? Vou diminuir minha produtividade, meu lucro, que nós já falamos. E aqui eu tenho que pagar imposto, eu tenho funcionário, preciso passar com a máquina, eu vou gastar óleo diesel, eu vou ter a mesma despesa que a área que produz, a área que não produz vai me dar o mesmo gasto. Só que a área que não produz não vai me dar retorno. Então, para que eu vou querer ter uma área onde 54% dela tem deficiência e não me produz? Se eu posso corrigir isso e deixá-la 100% corrigida. Então, é isso que a agricultura de precisão quer fazer. Tá? Então, essa é a chamada variabilidade. Eu não vou entrar no detalhe da temporal, mas variabilidade temporal é aquela que muda com o passar do tempo, que é isso que nós estamos vendo. Mas se a gente fixar a variabilidade espacial, é o suficiente. Então, aqui, ó, níveis de magnésio. Então, ó, pega aqui,
onde está laranjado aqui, a gente enxerga aqui, ó, baixo. Nível de magnésio, onde está laranjado, é baixo. Depois da correção, não existe mais nível baixo, só tem o verde e o amarelo, médio e alto. Ou seja, eu corrigi a minha deficiência de magnésio, tá? Então, é o que eu estava dizendo, a olho nu, a gente não consegue identificar essa variabilidade espacial do terreno, né? Porque eu olhando aqui, onde é que está a variabilidade? Eu não sei, eu não consigo andar. Só que eu sei que aqui é diferente, aqui embaixo é diferente aqui em cima. Só que eu, a olho nu, eu não consigo saber. Então, por isso que as máquinas são todas automatizadas, né? Então, todas as máquinas, elas trabalham de forma autônoma, sem interferência humana. Por quê? Ora, se eu, olhando, eu não consigo saber onde está a minha variabilidade, e eu não vou parar minha máquina para ir lá regular o implemento a cada variação de dose. Então, tem que ter automático. Não tem como não ser automático, né? Então, a agricultura de precisão se faz de modo automática, né? Por quê? A interferência humana só pode dar erro nesses casos de direção e dosagem. Por quê? Como eu disse, a olho nu você não consegue saber. Então, quando você põe a mão, quando você interfere, interferência humana, só pode dar erro. Se você não está vendo, você vai fazer errado. Então, você não deve, quando você está fazendo agricultura de precisão, você não deve operar a máquina. Ela tem que ir no piloto automático. Você não pode querer regular a vazão. Você tem que deixá-la regular sozinha. Você não pode ter interferência, tá? Porque dá erro, ou porque, mesmo que, vamos falar, tem um cara bom lá que ele consegue fazer as linhas retas. Mas e a hora que chegar um cara inexperiente? A hora que esse cara bom não for, chegar um cara inexperiente. Então, quando a máquina está trabalhando de forma automática, os erros, eles somem. Um operador, quando um sinal de GPS, né, um sinal de navegação de satélite, o receptor de satélite está lá funcionando com 10, 12 satélites, dando risada, né, enxergando, 12 satélites enxergando o receptor de sinal do trator, dá 0%, 0 milímetro de erro. 0 milímetro, hein? Pode dar 100% de acerto. Ou, às vezes, tem lá uma variação aqui, uma variação de 1 centímetro, de 2 centímetros. Mas se o operador pôr a mão, essa variação vai para 10, para 15, para 20 centímetros. Então, essa precisão de milímetros tem que ser no automático. Ninguém pode pôr a mão, né? Vamos falar plantio de trigo, cevada, que é espaçamento bem pequenininho, né? Culturas de grãos pequenos, espaçamento. Ô Daniel, acho que você ergueu a mão aí, eu já vou. Eu vi aqui. Então, quando põe a mão, você não consegue ter um erro de milímetros. Tem que ser automático. É por isso que falo. Então, tem empresas que têm metas, ou metas não, metas também, que quantas vezes que o operador, o piloto, interferiu na máquina. Ele tem que justificar. Se ele pôs a mão no volante e tirou do automático, ele tem que justificar no apontamento porque ele viu alguma coisa. Ele viu um buraco, ele precisou interferir porque o buraco não estava mapeado no GPS. Então, ele precisou da interferência. Ele tem que justificar porque ele pôs a mão, porque ele não pode pôr a mão na máquina. Daniel, chamou? Ô, professor, sim, positivo. Não é relação, como começou lá do início, daquela área que estava um pouco defasada e foi passando os anos, foram conseguindo fazer a correção dela, correto? Correto. Mas eu só soube que aquele lugar estava defasado, olhando tanto a olho nu, que a plantação ali não estava dando produtividade, e pela análise de solo também? Exatamente. Pode ter sido que a baixa produtividade naquele ponto te despertou interesse e você foi lá fazer análise de solo. Ou, mesmo que não tinha produzido pouco, na análise de solo você ia ter encontrado.
Mas é exatamente o que você falou. É das duas maneiras. Ou você viu que produziu pouco, ou você fez a análise e viu que lá estava com baixo teor de nutriente. Ou as duas coisas, né? Você viu que estava produzindo pouco, aí você tem que ir lá mandar alguém fazer análise do solo, porque como que ele descobriu que ali estava faltando nutriente? Ele viu que produziu pouco. Aí ele foi lá ver. Ele fez análise, ele foi lá ver se tinha praga, se tinha pedra, se tinha algum outro problema lá, e fez análise de solo. Então ele descobriu que ali era uma deficiência de fósforo naquela área. Mas as duas coisas, no olho e na análise. Tá, e para mim agora, então, para chegar onde, nessa palavra final, o senhor chegou, aonde a gente está agora, para mim poder lançar isso para o GPS do trator, por exemplo, para ele fazer a aplicação na dosagem certa e passando daquele lugar ali, por não ocorrer desperdício, por exemplo, para ele fazer essa aplicação só naquele lugar, que é onde, nessa palavra que a gente está aí, nesse slide final, para ocorrer ali, igual a gente veio falando, que ele é automatizado, porque ele aplica no lugar correto, sem desperdício, no momento certo e tudo mais, a dosagem de fertilizante que seja que ele vai estar jogando, defensivo, para reabilitar aquela área. Então, a pergunta que você fala, você falou tudo certo. Eu só não entendi a pergunta, mas você falou direitinho. O que eu disse na aula até agora, você captou 100%. A dúvida é como que eu sei o local e a quantidade, é isso? Como eu lançar isso pelo trator, lançar para o trator lá, ou para a máquina, fazer fazer essa Entendi. a Fazer correção uma com o variável. produto, por exemplo. Se eu for lançar lá, por exemplo, um fertilizante, como que eu vou saber, como que eu vou trazer isso pelo trator lá, pela máquina, fazer essa regulagem da dosagem? Igual a gente comentou naquela outra imagem anterior, que um lado jogou tanto por hectare, outro ela jogou tanto por hectare, sendo que essa regulagem foi automaticamente, né? Sem precisar de interferência de mãos, no caso ali. Eu não entendi muito esse meio até chegar aqui, aí eu lançar o GPS, o buraco tem o trator para o trator cair, tá? Então, Daniel, é isso aí. Nós vamos. Eu vou adiantar, mas isso aí é exatamente o foco da próxima aula, aonde eu vou dizer exatamente como que a gente identifica essa variabilidade espacial, aquela mancha vermelha no solo, como que a gente identifica, mas já adiantando, através de amostragem de solo, através de imagem aérea e através dos mapas de produtividade da máquina. Aí eu faço uma amostragem de solo com as coordenadas geográficas, onde eu sei que exatamente naquele ponto, qual a minha latitude e minha longitude, a qual que é o teor de nutrientes daquele ponto que eu fiz a análise. Então, eu não faço análise num talhão, eu faço uma análise exatamente naquela coordenada geográfica, né? Naquela latitude e longitude. E daí, tendo essa análise de solo daquela coordenada, eu vou falar para a máquina que naquela coordenada eu tenho que jogar tantos de adubo, né? Como que eu vou falar isso? Através de uma planilha que eu vou espetar lá no pendrive. Então, imagina assim, é uma planilha com 3 informações que eu vou lançar na máquina. Vamos falar, eu já fiz a amostragem de solo, eu já sei que ali qual que é a dose que eu tenho que pôr naquela coordenada. Então, eu ponho no computador um pendrive que tem o computador, o trator, não enxerga o mapa. Ele enxerga uma coluna, uma planilha com 3 colunas: latitude, longitude e dose. Então, quando ele está passando naquela latitude, está cortando naquela longitude, ele sabe que é aquela dose. Então, ele vai fazer exatamente isso. Como que ele sabe a latitude e a longitude? Através do GPS, através do sinal de satélite. E a dose ele sabe porque você falou para ele que naquela latitude, naquela longitude é aquela dose. Aí ele sabe que ele está naquele ponto, porque ele tem antena de GPS, ele sabe que ele chegou nesse ponto. Aí ele manda o sinal lá para o implemento abrir ou fechar a saída do adubo. É assim. A gente vai ver com mais detalhes como que... Acho que era essa a sua dúvida, né?
Isso, é essa então. Então, geralmente é quase igual. Então, eu tenho que montar essa planilha e trazer um Plendário para me lançar que seja no meu computador de bordo do avião, ou que seja no computador de bordo do trator, né? Para fazer, que vai ser aplicado. É igual. Porque, tipo assim, eu vejo planejando igual, por exemplo, quando vai jogar defensivo, por exemplo, na soja, por exemplo. Sempre tem meiose ao lado, né? E, por exemplo, se eu for jogar um hand-up, dependendo do jeito que eu for jogar aquele produto, vai atingir a cana, ou vai. Tipo assim, né? Um exemplo, nesse caso, assim. E aí, quando eu pego essa informação, lanço no GPS do avião, ele vai reconfigurar para mim, porque ele tem a altura que ele vai poder passar, o rasante, que ele, a hora que ele vai ter que terminar, que seja a quantidade de hectare que ele vai estar aplicando, para ele poder sair, na hora que ele vai ter que pegar de novo para voltar. Então, é mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso. Se citou avião, os primeiros que começaram a fazer foram exatamente os aviões. Quando ele fazia o sinal de GPS, ele dava uma passada, ele começou a fazer os primeiros a utilizar a barra de luz e piloto automático para fazer isso foram exatamente os aviões. É isso aí que você lembrou agora. Mas é essa a ideia. Nas outras aulas, a gente vai falar com detalhe como que a gente identifica, como a gente faz a amostragem para chegar na variabilidade espacial e como que a gente lança isso na máquina. Nós vamos falar isso já na próxima aula. Opa, tá ok. É legal, é isso aí. Tem que ir dando as ideias para a gente aí, para a gente a aula ficar mais interativa. Isso é legal. Qual desses tratores aqui faz agricultura de precisão? Esse bonitão aqui ou esse aqui do lado? Ou os dois? Quem fala? Qual das duas máquinas tem 50% de chance de acertar? E agora? Varia muito do que eu vou estar fazendo, né? De qual plantação agora, vamos ver. Agora, vamos ver. Esse Valtteri aí, eu creio que dependendo da plantação que eu vou estar fazendo, ele é compatível, né? Varia muito, eu acho que. O Alexandre falou aqui o case que faz. E aí, alguém discorda ou concorda? Não, eu acho que os dois, professor. Olha lá, o Pacheco falou os dois. Eu vou ficar nos dois. Você tá indo, Pacheco. Como é que é seu nome, Pacheco? Você apareceu aí, sumiu? Eu não acho aqui na lista, você? Leandro Pacheco. O Leandro falou que os dois fazem agricultura de precisão. Eu também vou ficar nos dois. Então acertaram. Quem falou os dois acertou. A agricultura de precisão, ele não precisa ser equipamento caro e sofisticado, né? Que eu escrevi aí. Sim, o equipamento correto. Então, o que o Daniel falou é exatamente isso. Depende do que eu vou fazer, o meu trator dá certo ou não. Fala assim, assim, essa foto aqui, eu até exagerei, né? Podia ter, vou trocar, vou pôr um trator cabinado aqui, pelo menos, né? Mas, independente de cabine ou não, se eu colocar uma antena de sinal de satélite, colocar um computador de bordo com receptor do sinal de satélite, eu colocar um piloto automático, eu colocar o meu implemento, ele vai fazer agricultura de precisão também. Só que tem que ser o equipamento certo, né? Bem o que o Daniel falou. O que eu não posso, por exemplo, eu estou querendo dizer assim, na agricultura de precisão, gambiarra não existe. Como eu vou fazer precisão fazendo gambiarra, né? Então, gambiarra não combina com precisão. Aquele implemento amarrado com arame não vai dar certo. Aquele... ou, por exemplo, eu tenho uma grade pesada para fazer em profundidade um subsolador que eu preciso lá de 300 cavalos. Então, a recomendação do fabricante é que para utilizar aquele implemento eu preciso de 300 cavalos. Aí o cara fala assim, eu não tenho trator com 300 cavalos, não, vai com de 200 cavalos, tá bom. Não tá bom. Ele precisa ter o implemento certo, né? Você tem lá um pulverizador que te pede uma bomba de 10
PSI de pressão. Aí a sua bomba não está dando 10, sua bomba está dando 6. E aí, você vai fazer precisão? Você não vai fazer precisão. Então, tudo começa com o implemento certo, com o trator certo, com a máquina certa. Aí, você pode fazer precisão. Então, independe se é uma máquina cara, grande, você pode fazer a agricultura de precisão no mini trator. Por que não? Se eu estou trabalhando com colheita de uva e eu preciso fazer uma aplicação, se eu estou trabalhando com uva e eu preciso fazer uma aplicação localizada no meio da minha parreira, eu não vou conseguir com esse case grandão. Eu vou conseguir com um mini trator. Se o meu mini trator tiver um GPS, pronto, eu consigo fazer agricultura de precisão. Então, independe da máquina, é bem o que o Daniel falou, independe da máquina e depende, sim, do que eu vou estar fazendo e com a máquina adequada, com o implemento adequado. Então, o que eu tenho para fazer dar certo é o que eu preciso, então, aí vou conseguir fazer a agricultura de precisão. Esse tratorzão que nós vimos aqui, né, quem foi lá na AgriShow, acho que ano passado, né? Passado não teve, ano retrasado, saiu até no Jornal Nacional e tal. Aí depois John Deere também fez um sem cabine. Isso aqui é só para inglês ver, né? Que tem aqui as anteninhas e acha que não precisa de operador. Isso aqui nunca vai existir, né? Até porque quem viu essa máquina nos bastidores, igual eu vi, o operador está aqui dentro, tá? Ele tem câmera, ele enxerga pela câmera, mas aqui dentro fica um molequinho pequenininho e o volante está aqui dentro. É o que eu digo, como que esse trator chegou lá no stand, estacionou, passou no meio das pessoas? Tinha gente dirigindo, sim, aqui dentro. Ó. Tinha um rapazinho sentado aqui dentro, escondidinho, guiando pelas câmeras com o volante dele. Ou seja, isso aqui não vai existir um trator assim, sem operador. Isso aqui foi só para chamar atenção, jogada de marketing. Mas qualquer trator pode fazer agricultura de precisão. Alguém ergueu a mão aí que piscou aqui? Acho que foi você, Daniel? Sim, positivo, professor. E mesmo dependendo, igual você comentou, depende o que eu vou estar plantando, para mim ter um equipamento apropriado para aquilo, porque também ajuda até nos gastos, né? Que não adianta eu for mexer, por exemplo, numa lavoura pequena e ter um trator de um porte grande, sendo que ele vai trazer só mais gastos para mim, em peças, sei lá, em combustível. E vice-versa, né? Se tiver uma lavoura grande e um tratorzinho pequeno, também vai me dar erro também. Tanto faz se é uma lavoura pequena com trator grande ou uma lavoura grande com trator pequeno, dá errado, né? E então teria que ter sempre, eu também ter o equipamento certo para aquela operação. Aquela operação, eu sei qual é o suporte dela, que vai compatível ali, que vai ser controlável ali, né? Exatamente isso, é o equipamento certo para fazer a função certa. E mesma coisa, não é exclusividade da agricultura de precisão para grande. A gente sabe, né? A agricultura de precisão pode estar na fazenda grande como no sítio pequeno. O problema é que são equipamentos caros, né? Para a gente instalar um sistema aí, um kit de taxa variável, vai custar uns 70 mil. Né? Depende, pode ser um pouco mais, pode ser muito mais. E para o pequeno produtor, é difícil ele investir nisso. O grande, o preço do investimento amortiza rápido. Vamos falar assim, uma propriedade com 1.000 hectares, ele investir em equipamento de agricultura de precisão, em 1 ano e meio, numa área dessa, se ele tiver lá um retorno de 5%, não vou nem pôr muito, vamos pôr lá um retorno de 5%. Em 1 ano e meio, ele já pagou os equipamentos dele, se ele tiver 1.000 hectares. Agora, um cara tiver 50 hectares, 100, vamos falar 100, 50 é muito pequeno, vamos falar 100 hectares, fazer um investimento grande, ele vai amortizar o investimento, vamos falar, ele tem lá um retorno de 5%, numa área de 100 hectares, e ele vai levar lá 10 anos para retornar o investimento dele. Você acha que ele vai investir? Ele não vai investir, porque o retorno do capital investido, como é caro, são caros equipamentos, né? Você vai pegar aí um receptor, um display, uma antena, um corretor de sinal de satélite, você vai gastar lá 50 mil, mais um kit de taxa variável, mais 70 mil, você vai gastar 100 mil no trator, por pequeno, fica pesado.
Mas aí, o que o pequeno faz? Não faz agricultura de precisão ou ele faz o quê? Quem fala aí? O grande vai lá e compra. E o pequeno, ao invés de comprar, ele faz o quê? Quem chuta? Custa não. O que a gente vê um monte de empresa abrindo aí? A gente vê que está fazendo as análises de solo, os quadriciclos, são empresas terceirizadas, né? Então, o que o pequeno faz? O pequeno terceiriza. O pequeno também faz agricultura de precisão, mas ele terceiriza. Até hoje a gente vê aí, ó, um monte de empresa que aluga os quadriciclos para fazer análise de solo, um monte de empresa que aluga receptor de satélite, tem empresa que aluga trator com piloto automático. Então, o pequeno também quer fazer agricultura de precisão. Só que ele acaba preferindo alugar ou terceirizar do que comprar, porque para ele comprar, o período de amortizar é muito grande. Mas, enfim, estou falando tudo isso porque a agricultura de precisão não é só para as fazendas grandes, as fazendas pequenas também conseguem fazer através dos serviços de terceirização. Né? Então, quanto maior for o erro que você tiver, maior vai ser o resultado. Né? Eu digo aqui, ó, pega uma área dessa aqui que o cara não tem paralelismo nenhum, não tem sintonia das linhas de plantio. Um cara desse aqui, o retorno dele é muito maior. Um cara desse aqui, ó, já está no nível de tecnologia muito alto. Então, o cara que está no nível de tecnologia lá no topo, ele melhorar 1, 2, 3% é um sacrifício. Agora, aquele cara que está muito abaixo do bom, o salto que ele vai dar é muito maior, né? Ele melhora 10, 20% de um ano para o outro. O que já está no topo, para melhorar 1, 2%, é um sacrifício. Porém, esses 2% de um cara gigantesco, uma fazenda grande, o retorno é muito maior, né? Então, você pega aqui a diferença de uma linha de plantio de uma agricultura de precisão e uma linha de plantio sem agricultura de precisão. Veja, isso aqui não existe, né? Uma linha de plantio passando em cima da outra. Qual seria a solução aqui? Nós temos os controladores de seção, que ele desliga. Quando ele vai chegando nessa linha aqui, ele desliga. Essa linha chegou aqui, ele desliga. Essa linha chegou aqui, ele desliga. Ele vai desligando para não existir isso aqui, né? Porque isso aqui, a hora que ele for colher, ele vai perder. Ele vai passar por cima, ele vai pisar, ou seja, ele gastou semente, adubo e óleo diesel numa área que ele não vai colher. Então, isso aqui é inadmissível, né? Então, a agricultura de precisão hoje está em 33% das áreas. Veja o quanto que nós temos para crescer, o quanto que nós temos para mercado de trabalho, o quanto que nós temos para aprender, para crescer, para expandir, né? Vamos falar assim. Então, é um mercado aí que está só crescendo e vai crescer muito mais, né? Quem utiliza agricultura de precisão está utilizando em quais áreas? Né? Preparo de solo, análise de solo, regulagem dos equipamentos automatizados, né? No plantio, na pulverização, colheita, nessa ordem aqui decrescente, coleta e análise de solo. Ou seja, preparo de solo, para que ele está usando agricultura de precisão no preparo de solo? Piloto automático, está fazendo o preparo sozinho, ou seja, aquele erro que tem de sobrepor as passagens de uma grade, por exemplo, ficar a área sem passar grade ou a área passar 2 vezes a grade. Então, se ele põe um piloto automático com dispositivo já de preparo de solo, o software que faz os contornos de área, ele não tem mais esse problema de sobreposição, nem área faltando. Tá? Análise de solo. São os quadriciclos que fazem análise de referenciado, regulagem de equipamento, né? Que nós falamos que faz a variação de dose para taxa variável no plantio, enfim. E dos equipamentos que o pessoal mais está utilizando, 49% dos que utilizam fazem adubação e semeadura a taxa variável. 42% utilizam a barra de luz e está próximo aqui, né? Tem o mesmo, a gente vai falar numa das aulas também, com o piloto automático, né? Adubação a taxa variável, colhedoras com sensor de colheita. Então, os equipamentos que mais se utilizam hoje são esses aí. Que vai dar aí, ó, 11% de redução no custo da operação do campo. Imagina que você reduzir 11% no custo, 37% de redução de custo para análise de solo. Ou seja, você põe um quadriciclo para fazer, você faz muito mais análise, né? Sendo
por exemplo, um quadriciclo faz por dia 200 amostras, para você fazer 200 amostras na mão, você precisa de lá 20 pessoas um dia. Então, reduz só 37%, reduz 19% do custo total no campo, 67% de rendimento das lavouras. Minimiza o risco na atividade agrícola, né? Ou seja, você tem mais informações, você tem mais segurança para tomar as decisões, porque você tem mais dados para ser analisados, facilita a tomada de decisão, pelo mesmo motivo, você tem mais dados, você tem mais informação, você tem acesso às informações do seu trabalho, você, lá de casa, você consegue saber quais são as atividades que estão acontecendo, você tem mais detalhes sobre a sua lavoura, você melhora a gestão como um todo. Olha esse dado, que interessante. Você pode reduzir 53% da quantidade de fertilizante utilizado através da taxa variável. Ou seja, aquilo lá que eu disse, né? Onde não precisa, você não aplica, onde precisa mais, você aplica mais. Então, essa que é a economia gerada, 53%, tá? Então, vantagens. Distribui o insumo aonde é necessário, minimizando os custos de produção. Você eleva a produtividade, porque aquelas áreas onde eram menos produtivas, você vai fazer uma diferenciação na adubação, você vai ter um aumento da produtividade, né? Nós já falamos, e com isso, sem excesso, você contribui para a sustentabilidade do meio ambiente, reduz o risco da sua atividade, nós falamos, aumenta a lucratividade, toma decisões mais rápidas, acompanhamento remoto, né? Você, o proprietário da fazenda está lá em São Paulo, ele consegue acessar pelo celular todas as informações, né, que o trator está trabalhando, onde o caminhão está, o consumo, rendimento, rotação do motor, consumo de óleo diesel, enfim, ele consegue controlar tudo à distância, né, através da informação. E aqui, ó, sobra mais tempo para o administrador, não para ficar em casa, e sim para fazer outras decisões, para fazer outros trabalhos, tá? Dificuldades em praticar agricultura de precisão, esqueci de pôr a fonte, isso aqui eu peguei numa revista, mas, resumindo, faltam pessoas para trabalhar com agricultura de precisão. Veja lá o que estava na revista, ó, dificuldade para se praticar agricultura de precisão. Faltam pessoas qualificadas para analisar as informações. Falta difusão de conhecimento. Quem difunde conhecimento? Pessoas, né? Pessoas que levam esse conhecimento das tecnologias para o campo. Falta de conhecimento técnico de quem? De pessoas também, que transformam essas informações de maneira útil aos produtores. Então, por isso que a gente vê aí cursos de cursos surgindo, porque é uma demanda do mercado, não é um lance comercial, é demanda do mercado, pessoas especializadas em agricultura de precisão. Como eu venho falando, né? Agricultura de precisão é tudo informatizado, tudo na base do pendrive e sinais e downloads de arquivos, de mapas pelo computador da máquina. Então, aquele mapa de papel, sabe? Aquele mapinha de papel, aquela pasta de mapa que a gente deixava lá no trator, aquela pasta de mapa que fica dentro do carro, a agricultura de precisão não serve para nada. É lógico, muitas vezes você quer ter um mapa, muitas vezes na máquina tem um mapa só para saber, para conhecer, tal. Às vezes imprime um mapa de taxa variável, mas para a máquina, ela só lê, lá que eu disse, ela só lê uma planilha com informações. Então, um mapa de papel na agricultura de precisão não serve para nada, até porque a máquina precisa de cada ponto georreferenciado, com a sua latitude e longitude. Então, o mapa de papel não permite à máquina saber as coordenadas geográficas daquele ponto para ela regular a dose. Então, isso aqui é um mapa de aplicação de calcário em taxa variável. Veja aqui, ó, onde está vermelho, aqui, ó, 2.500 quilos de calcário. Onde está verde escuro, 0. Ó, dose 0, 2.500. Então, veja, vamos pensar se eu estivesse trabalhando com a média, né? Vamos pôr aqui, ó, de 2.500 para 0, a média é 1.200. Então, uma agricultura convencional ia chegar aqui e falar assim, ó, 1.200. Essa área aqui é 1.200. Então, você vai lá, regula o equipamento para 1.200. O que ia acontecer nessa área vermelha aqui, se eu aplicasse 1.200? Ia faltar ou ia sobrar?
Aqui eu preciso aplicar 2.500. Se eu estivesse trabalhando na média, aplicasse 1.200. O que ia acontecer? Ia faltar. Isso aí, Pacheco. Então, se eu preciso de 2.500, meu mapa mandou. Eu apliquei a média 1.200, aqui ia faltar, não ia ter a correção do solo. E aqui, nesse ponto aqui, ia sobrar. Ou seja, eu não preciso aplicar aqui, ó, a recomendação é 0. Eu não precisava aplicar. Então, se eu aplicasse 1.200 aqui, eu estava jogando 1.200 fora. Então, é por isso que lá atrás, né, eu falei, não existe mais média. Agricultura de precisão não tem média. É a dose exata no local exato. Então, aqui eu tenho as coordenadas geográficas de cada ponto. O meu computador, o meu trator tem o sinal do satélite e eu tenho um implemento que faz a variação da dose. Eu faço agricultura de precisão. Aqui é o mapa de V% em cima de variabilidade espacial. Então, o V% é a saturação de base do solo. Então, aqui eu tenho os meus pontos onde o meu V% precisa ser corrigido e os meus pontos aonde está tudo em ordem. Veja esse outro mapa aqui, ó, nitrogênio. Então, imagina eu trabalhar com a média. Eu vou lá, eu faço a média de nitrogênio, fósforo, potássio e mando a máquina andando com a média. Agora, a hora quando eu faço agricultura de precisão, eu dou a dosagem de cada nutriente em cada ponto. Nem pega aqui esse mapa aqui de nitrogênio, onde está vermelho, eu preciso de 350 quilos por hectare. Aonde está verde, eu preciso de 100 quilos por hectare de nitrogênio. Então, imagina que aí eu faço a agricultura convencional, que faria? Faria pela média, né? Aqui eu preciso de 100 quilos, aqui eu preciso de 300, joga 150 em tudo. Nesse ponto aqui está faltando, e nesse ponto aqui eu ia estar jogando fora, que não precisa. Mesma coisa aqui de fósforo, onde está verde, olha aqui, eu não preciso aplicar fósforo, olha a economia que eu vou fazer. Imagina se eu venho aqui e aplico uma média, que nem esse ponto aqui, ó, está dando 200. Ah, entre 0 e 200, vamos aplicar a média, vamos aplicar 100. Olha o quanto que eu não precisava aplicar nada. Olha a economia, de onde vem aquele 53% de economia de adubo, vem exatamente aqui, onde eu não preciso aplicar, eu não aplico. Olha que potássio, ó, onde está vermelho, eu tenho que aplicar 250 quilos. Onde está verde, eu tenho que aplicar 50 quilos. Imagina se eu faço a média em tudo, ia faltar no vermelho e ia sobrar no verde. Então, é isso que a agricultura de precisão vem fazer, trabalhar com essa variabilidade espacial, tá? Então, ó, nós falamos dos mapas, nós vamos falar mais na próxima aula, como que a gente confecciona esses mapas. Então, nós falamos que tem que ter a taxa variável. Então, ó, tem a variabilidade espacial, eu tenho meu implemento de taxa variável, só me falta a localização. Então, quando eu tenho a minha localização, o meu sinal de satélite chegando no trator, que na verdade eu preciso ter uma torre de correção de sinal, que nós vamos falar, acho que na quarta aula, então eu tenho uma torre corrigindo o sinal, onde eu recebo o sinal do satélite via trator, corrijo com a torre, chega aqui no meu receptor de sinal, eu tenho, né, esse aqui é um corretor de sinal de satélite, então, se eu tenho o mapa de variabilidade, eu tenho a minha localização, eu consigo fazer aplicação em taxa variável, eu tenho agricultura de precisão. Vou falar, Daniel. Esse receptor aí é o TP, como é que é o TP? Não, é TPK lá. RTK. RTK, isso, eu confundo os nomes, desculpa, RTK. Isso, é o RTK, exatamente. É quem corrige o sinal. Vai falar, vai ter uma aula lá que a gente vai ver por que o satélite dá erro, né? Por que o sinal, às vezes, não é preciso. Tem variação de que nem o GPS do celular nosso, tem uma variação aí de uns 10 metros, quando às vezes está ruim, tem uma variação de 10 metros, às vezes dá uma variação de 5 metros, mas para o que a gente usa o GPS do celular para chegar numa rua, né? Então, se tiver um erro de 10 metros, você não vai virar você não vai bater no muro, né? Se o GPS do seu celular mandar você virar à direita 10 metros antes, você sabe que você tem que esperar chegar na rua, né? Você não vai virar no muro. Agora, na agricultura, você tem que ter erro de centímetros, milímetros. Então, você precisa ter aquela base de correção de sinal. Então, é para isso que ela serve, para dar precisão no sinal, para a gente conseguir fazer aquelas taxas variáveis. Tá? Então, é isso. A gente vai ver com mais detalhes cada um dessa, né, o mapa de variabilidade. A gente viu que é a variabilidade espacial,
que a gente precisa ter a variabilidade espacial para fazer a taxa variável. E para juntar esses dois, eu tenho que ter meus sistemas de navegação, meus sistemas de localização, tá? Então, o que nós vimos hoje, que a agricultura de precisão é o manejo diferenciado das lavouras, aonde considera que os solos nunca são uniformes, que tem variabilidade espacial. Ou seja, cada pedaço da fazenda é diferente um do outro. E quando eu aplico uma taxa variável, eu diminuo os impactos e meus desperdícios e otimizo o manejo da fazenda. Então, qual que é a diferença da agricultura convencional da agricultura de precisão? Que na agricultura convencional, os fertilizantes e os insumos são aplicados igual em toda a área. Na agricultura de precisão, eu aplico somente o necessário em cada pedaço da propriedade. É isso que é chamado agricultura de precisão. Quais as vantagens disso? Que nós já dissemos, né? Tem mais segurança, tem mais economia de insumo, obviamente financeira, economizo máquinas, né? Se minhas máquinas dão rendimentos maiores, eu economizo máquinas, economizo recursos. Tem uma visão mais detalhada da propriedade, tem as melhorias na atividade como um todo, tendo maior controle da minha propriedade, da minha fazenda. Deixa eu encerrar a gravação da aula.